casa cheia, o estádio lotado, com toda a torcida do Santos, Palmeiras também trazendo a sua torcida, e alguns jogadores que atuaram no Santos Futebol Clube estarão lá do outro lado. O caso do Arouca, né? O Arouca joga contra a equipe do Santos nesta quarta-feira, enfim. Vai ser um jogo emocionante, porque o Santos está embalado com a volta do Robinho, o David Braz, vamos ver de que maneira o técnico interino, o Marcelo Fernandes vai escalar esse time, mas de um modo geral, o Santos está bem no campeonato e é isso. Duas notícias importantes. Primeiro, eu recebi uma informação hoje que a diretoria do Santos, integrantes da diretoria estarão em Criciúma, numa reunião, num jantar que vai acontecer essa noite ou amanhã, com o presidente do Criciúma. Teor do assunto, negociações. Ficou todo mundo com a pergunta no ar, quem será que o Santos estaria interessado no time do Criciúma? Qual o jogador que interessa ao time do Santos nesse exato momento? E a segunda informação, um grupo de empresários estão fechando acordo com o Cruzeiro para fazer uma proposta para tirar o jogador Lucas Lima do time da Vila. Será que vai acontecer isso? Vamos aguardar. Muito bem. Vamos pegar boa tarde aqui de mais um comentarista do Baixado Esporte, Nenê Belarmino. Tudo bem, Nenê? Boa tarde. Tudo bem, Edson. Tudo bem aos amigos. De fato, foi uma vitória muito importante ontem do Santos. Eu pensava que o Botafogo fosse forçar mais a equipe do Santos, mas o Santos ganhou tranquilamente. Eu acho que o Santos está caminhando bem, está fazendo um bom campeonato paulista. Como acabamos de dizer, é o líder do campeonato geral, com um jogo a menos, claro, o Corinthians. E quarta-feira será um jogão aqui na Vila Belmiro. Quem te mandou um abraço foi o senhor José Macia, o Pepe. Um abraço ao senhor Macia. Ontem o Pepe naquela tradicional pracinha, ali na Prainha dos Milionários, em São Vicente, quando ele habitualmente, aos domingos, frequenta com o pessoal da velha guarda, e quando eu vejo o Pepe, eu vou com a maior felicidade. Seu Macia, bom dia, tudo bem? E ele, aquele jeitinho dele, Edson, tudo bem, tudo tranquilo. E eu falei para ele, só precisa fazer uma visita ao Baixado Esporte, que lá com os nossos comentaristas, Nenê Belarmino, Gilberto Costa, Guido Bortolomazzi, Luiz Roberto. Ele falou, marca que eu vou lá dar um abraço a todos. Mas é verdade, o seu Macia tem sempre uma palavra legal pra gente, né? Um abraço aí, seu Macia, nosso querido Pepe, que eu sempre falo pro Edu. O Edu foi o maior ponta esquerda do Santos depois do Pepe. Né? Bom, meus amigos, eu quero dar um recado aqui no Blanco Auto Center, hein? Olha, você precisa trocar freios da seu carro é Gol, Paraty, Palio, Uno, Corsa, Sedan, enfim. Sabe quanto está o jogo de pastilhas Cobrec lá no Blanco Auto Center? Só R$ 29,90. Aproveitem. Blanco Auto Center, 2 lojas ali na Antônio Emerick, em São Vicente. Olha, sexta-feira, ele estava com uma bola. Uma bola não era de futebol, não. Sabe aquelas bolas que a pessoa olha e vê o futuro, né? Fica fazendo adivinhações. É uma coisa impressionante. O Gilberto Costa, sexta-feira, eu falei, Giba, palpite Santos e Botafogo. Falou, o Santos ganha fácil. Falei, o palpite? 3-0. E não é que foi 3-0 mesmo? E o Santos jogou muito bem? E aí, Giba, tua bolinha de cristal tá indo bem, hein? Eu quero os números da Mega Sena da semana. E aí, Giba, tudo tranquilo? Não, tranquilo. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu tenho visto os jogos do Campeonato Paulista. Você vê o Botafogo, como joga, os times, e você vê o Santos jogando. Né? Faltava jogar da forma que jogou. Você vê a bola chegando, né, ao centroavante. E a gente teve o palpite que ganhava fácil. 3-0, logicamente, foi mais um chute do que propriamente, né, saber que ia jogar. Mas o importante é o Santos estar no caminho certo e jogando, a bola chegando ao centroavante, pelo lado, chegando, como eu falei, a bola chegando em diagonal, ele saindo, partindo do meio dos dois zagueiros em direção ao bico da... Nós comentamos aqui que o Ricardo ele gosta de jogar de bico da área grande ao bico da outra área grande, né? Então a bola tem que chegar nele, ele joga ali em direção ao bico da área pequena, como foi o gol que ele fez batendo cruzado. Agora, se o Santos está com problemas financeiros, se o Santos procura um treinador que não tem que pagar muito, dá um aumento para o Marcelo Fernandes e deixa ele no Campeonato Paulista, juntamente com o Serginho, porque o que é o treinador? O São Paulo hoje não está ganhando de ninguém e o Muricy é um dos melhores treinadores que está lá. Então você vê hoje os treinadores com nome,
Mas o Marcelo da nova geração, está atualizado, está reciclado, junto com o próprio Serginho Chulapa. Então, os treinamentos, ele teve experiência de vários treinadores, com os treinamentos, com hoje os fisiologistas, as pessoas que hoje estão no computador fazendo tudo que o treinador precisa para olhar os jogos, passar tudo para os jogadores. E o Marcelo hoje está ali trabalhando sério junto com os treinadores e hoje está tendo a oportunidade de ficar ele sendo o primeiro. Então, nada melhor, como já deu oportunidade para Márcio Fernandes, como deu para Claudinei, talvez hoje chegou a hora do Marcelo Fernandes. E uma coisa importante, né? O Santos bem preparado, né? Não, fisicamente, por isso que eu estou falando. Também. Por isso, se Santos procura um treinador, Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa. Porque o futebol, o Nenê jogou e a gente jogou, o que é um treinador junto com o preparador físico? É você saber. Quando você treina de manhã e à tarde, muitas vezes você treina de manhã e à tarde você vai encher linguiça, porque não tem o que fazer. E quando existe uma sintonia, uma conversa, que às vezes você vê o Marcelo Fernandes ali, onde a gente joga bola, às quinta-feira ali, ele sempre ia ali e está indo, como teve oportunidade agora, e a gente conversa não sobre o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, a gente conversa sobre futebol, porque o gostoso é você conversar sobre futebol, não de futebol. Conversar sobre futebol é o que está acontecendo no futebol no mundo todo hoje. E você vê o treinador conversando com o preparador físico, sabendo o que ele pode dar, o que ele não pode, o que ele pensa em dar, porque ele tem que deixar a perna, a cabeça e o músculo do jogador à vontade para ele poder desenvolver o futebol. E você viu o time do Santos correndo, dando pique, fazendo o contra-ataque no final do jogo. Isso daí é satisfatório e pode dar uma oportunidade ao Marcelo Fernandes, porque ele está reciclado, ele teve aqueles jogadores, né? Aqueles ex-jogadores do lado dele e teve os treinadores que passaram lá. Muito bem. Está aí o destaque do Gilberto Costa, né? Dizendo que ficaria com o Marcelo Fernandes até para dar uma oportunidade a ele e ao Serginho Chulapa. O Nenê Bellarmino também compartilha da mesma opinião. Gente, a Sky, você não tem Sky na sua casa ainda? Está esperando o quê? É a melhor TV por assinatura do Brasil. A Sky tem uma programação variada para a criançada. Tem desenhos, muito entretenimento. As mulheres adoram, tem novela, tem filmes. E os homens e também as mulheres adoram porque tem muito esporte. Não só futebol, mas uma grande variedade de modalidades esportivas. Então coloque uma Sky na sua casa. E quer mais uma novidade? A Sky agora tem internet. É só ligar 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui do nosso Aníbal Gomes, o nosso comentarista Aníbal também com a gente. Depois de uma bela vitória de 3-0 sobre o Botafogo, vamos falar muito desse jogo. E muitos até indagam, né? Falam, puxa vida, né? O barato, o caro, o Ricardo Oliveira custa tão barato, faz muito mais do que fazia o Leandro Damião, que era caríssimo. Enfim, essas coisas a gente vai analisar aqui no programa. Mas o destaque inicial do Aníbal, eu gostaria que fosse do clássico entre São Paulo e Corinthians. O que está vendo? É síndrome do São Paulo? Não pode ver o Corinthians pela frente? Boa tarde, Aníbal. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos, aos seus telespectadores. Eu acho que o problema do São Paulo é o Capeta, que tem acompanhado o time do São Paulo em todos os jogos do Corinthians, né? E eu acho que o São Paulo já entra em campo assustado, com medo, se bem que o clássico ontem, para mim, foi um clássico muito fraco, porque os próprios dois goleiros, um se consagrou por causa do pênalti, e uma outra defesa que ele fez. E o Rogério, porque fez uma defesa, tomou o gol, e ficou por aí. O resto ficou tudo meio de campo, então um clássico que realmente não me agradou. Não gostei, eu acho que até o placar não foi justo, né? Que se pode falar em termos de justiça no futebol, porque nem sempre prevalece aquele que joga melhor. Então, evidentemente, ficou devendo. Eu acho que, tanto de um lado como do outro, e também da torcida, esse clássico Corinthians-São Paulo está voltado para Libertadores. Eu acho que o problema deles é Libertadores. Eu acho que ontem não valia absolutamente nada. Você vê que para quem esperava um público grande no Morumbi, a imprensa tanto falou em revanche, e nem o público compareceu para assistir. Então, eu acho que foi realmente um clássico morno. Agora, só acrescentando, quando o Guido deu a notícia desse empresário, vou fazer um apelo a esses empresários.
faça o seguinte, compre o Leandro Damião para o Cruzeiro, pelo amor de Deus. Aproveite que ele está fazendo gol lá e leve ele de uma vez, deixa o outro aqui que é melhor. Muito bem. Ué, mas essa iniciativa do Cruzeiro aí, pelo menos o que fala o Guido, e com fundamento, né? Que um grupo de empresários são os parceiros, né? Poderiam fazer uma dobradinha aí. É mais de um, parece que são 2 grandes parceiros que poderiam trazer o Lucas Lima, ou tentar contratar o Lucas Lima. Porque depois que saiu o Everton Ribeiro do Cruzeiro, o time realmente perdeu o seu foco no meio de campo. Né? Mesmo porque, às vezes o torcedor fala, pô, mas como é que vai tirar o Lucas Lima? É bom a gente salientar, aí, né? Não, é bom salientar que o Santos só tem 10% do Lucas Lima. 80% é da Doen, a empresa que detém o passe do Leandro Damião também. E 10% continua na mão do Internacional de Porto Alegre. Então, é muito fácil esse grupo de empresários comprar da Doen esses 80%. Né? Ou fazer uma parceria com eles. E aí, futuramente, tentar tirar o Lucas Lima e colocá-lo em outro lugar. Bom, deixa eu pegar o boa tarde agora do nosso repórter Gustavo Franco, nosso repórter online. Hoje tem Copa Davis, hein? Ontem 7 horas de jogo entre brasileiro e argentino. Agora está sendo disputada, né? A partida decisiva e já vem informações aí. E aí, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigo telespectador. Mande a sua mensagem pela internet, porque ela pode ser lida ao vivo aqui no nosso programa, através do site www.baixadaesporte.com.br ou então através da nossa página do Facebook, no Baixada Esporte. Mande sua opinião, sua mensagem falando sobre o jogo São Paulo e Corinthians ou então sobre o jogo Santos e Botafogo. Mande a sua opinião que ela poderá ser lida ao vivo no nosso programa. Muito bem. Já o Gustavo vem com informações também da Secretaria Municipal de Esportes de Santos, o esporte amador da nossa região, e o resultado, o andamento da partida da Copa Davis entre Brasil e Argentina. Daqui a pouco, informações aqui do Gustavo Franco. Meus amigos, você tem o seu carro, é um belo patrimônio, muitas vezes você comprou com um suor, né, com muita dedicação, com muito zelo, com muita dificuldade, está pagando. Aí você fala, poxa, eu tenho que colocar um combustível nesse carro de qualidade. Porque se for um combustível de péssima qualidade, vai arrebentar o motor do seu carro. Então a gente recomenda aqui, coloque um combustível de qualidade. Vá no posto Village, Bandeira Ipiranga. O posto Village, meu amigo, tem tradição. E você vai ter a segurança e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preço imbatível. Posto Village, fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823 em São Vicente. Você que mora em São Vicente, ou Praia Grande, ou Santos, e passa ali pela Avenida Presidente Wilson, ou constantemente está naquela região, na hora de abastecer, não pense 2 vezes. Apesar de você falar, puxa, mas eu moro em Santos, não tem problema. Dá uma olhadinha, o combustível já está chegando no final, vou dar um pulo ali no posto Village em São Vicente, abasteço, encho o tanque do meu carro, por quê? Porque eu vou economizar e ainda por cima a garantia de um combustível de qualidade. Posto Village. Olha, uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho para falar de Santos e Botafogo e do Corinthians e São Paulo, né? Está virando um trauma na vida dos tricolores. Voltamos já. Bem, de volta para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Vamos lá, meu caro Gustavo Franco, por favor, Copa Davis, Brasil e Argentina. Ontem tivemos um jogão, 7 horas, um recorde, né? Os caras estavam extenuados, né? Meu caro Gustavo, como é que tá o jogo? Vamos lá, Edson. O argentino Delbonis está na frente do brasileiro Bellucci. O jogo está em 7-1, mas o game está 5-2 para o Delbonis, então ele está na frente e está quase fazendo 2-1 nos sets, né? Portanto, tá 1-1, 7 para cada lado, porém, mas o argentino está levando esse segundo set agora. Quer dizer, não fechou ainda, né? Não fechou ainda, mas está próximo. Ainda. Vamos dar uma secada nesse argentino aí. Gente, na tela, vamos ver o que aconteceu na rodada do Campeonato Paulista, 8ª, hein? O Corinthians tem um jogo a menos, vai cumprir ainda essa partida contra a Lusa do Canindé. Mas vamos lá, o que aconteceu na sexta, sábado e no domingo? Tivemos aí o Red Bull tomando uma sapecada do Audax, 6-1, parece a partida de tênis da Copa Davis, né? Marília 1, 15 de Piracicaba também 1. O São Bernardo empatou com o São Bento 0-0. O Ituano ganhou do Rio Claro por 2-1. O Mojimirim perdia por 2-0, foi buscar o empate com a Ponte, hein? 2-2. E o Palmeiras ganha do Bragantino por 1-0. A Portuguesa empatou com o Penapolense 1-1.
O Linense perde em casa para o Capivariano 2-1. E tivemos ainda São Paulo 0, Corinthians 1 e Botafogo 0, Santos 3. Os números do campeonato são os seguintes. São Paulo no grupo 1 é o líder, Mojimirim é o vice-líder e o Ituano brigando ali com o Mojimirim. O Red Bull que abre os olhos, hein? E o São Bernardo, a luta contra o rebaixamento. Grupo 2. Quer voltar ao grupo 1? Volta ao grupo 1 aí. O Nenê estava dando uma olhadinha ali. Volta ali ao grupo 1, por favor. Olha lá, São Bernardo e o Red Bull lá embaixo. Red Bull com 3 pontos, né? É. Vai cair. Vamos lá, grupo 2. Corinthians tem 19, um jogo a menos. A Ponte Preta está em segundo lugar. E o Audax ainda tem alguma esperança, né? Mas eu acho que vai ser difícil tirar essa vantagem da Ponte Preta aí. São Bento, o Rio Claro é outro que corre contra o rebaixamento, hein? Vamos ao grupo 3. Palmeiras lidera, a Portuguesa e o Botafogo, também o Linense, brigam pela segunda vaga. Marília, um eventual rebaixado. O grupo 4, Santos líder, o melhor time do campeonato até agora, 20 pontos, mas o Corinthians tem um jogo a menos, repito. O Capivariano seria o segundo colocado, porém, a pontuação de Capivariano, 15 de Piracicaba, Penapolense e Bragantino, é muito risco, hein? Apesar de um desses chegar em segundo lugar, pode até não passar adiante na competição. Bom, são aí... O 15 de Piracicaba deu um pulo bom ali, hein? Deu uma arrancadinha. Ele estava já perto da zona de rebaixamento, porque caem os 4 últimos do geral, né? Não era por grupo. E nós temos aí grupos com times com 3 pontos. O próprio Bragantino hoje está numa situação complicada também. Cairia. E a Penapolense também. Não, porque nós temos 6 times. Tem 6 times com 3 pontos. Aí seria saldo de gols ou número de vitórias, né? Aí, ó. Você tem aí, ó, 3 times aí. São Bento com 3, aí tem o Rio Claro com 3. São Bento com 3? Não é? Bento 9. 9 pontos. É o Marília que está no, 3, no né? sufoco, Bragantino está no Bragantino sufoco. 3, Marília tem 2 pontinhos só. Penapolense meia dúzia, esses dois. Regulamento do Campeonato Paulista deve ter umas 2.000 folhas e umas 100 mil vírgula e ponto, né? Bom, a próxima rodada, Rio Claro e Red Bull, Penapolense e Linense. Os 2 jogos acontecem amanhã. Vamos lá. Ainda amanhã, Bragantino e Marília, 15 de Piracicaba e Portuguesa. Vamos ter na quarta-feira o Audax contra o Mojimirim e o Capivariano jogando contra o Botafogo. Santos e Palmeiras, 10 da noite, Vila Belmiro. Esse é o tipo do jogo. Tem que ser num domingo, 4 da tarde. Não numa quarta-feira, 10 da noite. Mas vamos lá, lotar Vila Belmiro vai ser um jogaço. E tem ainda Corinthians e São Bernardo lá na Arena Corinthians. Ainda tem São Paulo e São Bento no meio da semana, além da Ponte Preta que joga contra o Ituano, fechando aí a 9ª rodada do Paulistão. Meus amigos, o Santos foi até Ribeirão Preto e o Gilberto Costa prognosticava aqui na sexta-feira que o Santos não só ganharia, mas ganharia bem. 3-0, palpite do Gilberto. Foi isso que aconteceu. 3-0. Guido Bortolomazzi, Nenê Bellarmino, Gilberto Costa, Aníbal Gomes. Vamos analisar a vitória do Peixe. Convincente, na opinião de vocês? Eu achava até que o Santos ia ter um pouco mais de dificuldade, até porque o Botafogo de técnico novo, jogando em casa, pudesse o Santos, com a falta do próprio Robinho, porque o Robinho faz a diferença nesse time, o Santos poderia ter alguma dificuldade. Mas o Botafogo está muito aquém, né, de um time que pretende buscar alguma coisa daquilo que fez o ano passado. Está muito aquém, o time não esboçou nenhum perigo ao time do Santos, com exceção de algumas jogadas, mas que não levaram tanto perigo. Mas o Santos foi absoluto no lance, olha o primeiro gol. E aí, Nenê, gostou do time? Gostei, o Santos se impôs. Eu também estou com o Guido, eu pensava que o Botafogo fosse dar mais trabalho para o Santos, já que vem fazendo... Eu tenho acompanhado o Botafogo, porque eu tenho acompanhado um meia, Anderson, não sei o quê, um número 8, mas ontem ele não jogou nada, foi bem marcado, o Santos foi absoluto. Acho que o Santos... O 3-0 coube direitinho no que diz o jogo. Acho que o Santos mereceu, e se não, se desse mais um pouquinho, se tivesse mais um pouquinho de jogo, o Santos teria feito mais um gol. Esse goleiro pega no fundo, hein? Essa Gilberto cabeçada Costa, aí, ela... E o Valência, hein? O que você achou do Valência? É um jogador que chegou, né, fora de forma,
Tá, porque você tem que dar o treinamento conforme o jogo, conforme a semana. É um jogador que sabe marcar ali, né? Enquanto ele tem fôlego, enquanto ele aguenta, ele sabe ali dar sequência na jogada, marcar um cão de guarda, como diz ali. Eu gosto, é um futebol dele que me agrada nos dias de hoje para ficar marcando ali. E o Botafogo, ele teve a chance, né, de fazer e não fez. Mas o Santos jogou muito bem. O Santos atacou pelos dois lados, o lado direito, o lado esquerdo, jogadas chegando prontas para o centroavante fazer o gol, o centroavante recebendo bola, e me agradou muito. Então, o que eu falei... Esse é o meia que eu estava dizendo. Isso aí, perdeu o gol. Ó. É que o zagueiro tentou tirar para o lado, né? E ele deu azar. Bateu bem na bola, tirou muito. Mas o importante é que o Santos venceu e convenceu. Isso aí é importante. Aníbal Gomes, sua análise da vitória do Peixe ontem, é um time que está preparado para brigar pelo título, Aníbal? Espero, né? Eu acho que vamos ter testes, mas o Botafogo, concordo plenamente, não serve como parâmetro de um teste para o Santos. E um lado positivo da vitória categórica, incontestável do time do Santos, foi porque se o Santos não vai bem e não joga, as manchetes de hoje seriam dependência Robinho, né? Hoje a imprensa ia explorar isso. O Santos é Robinho. Da ontem lá, antes do jogo, a frase era o seguinte: vamos ver como é que o Santos se comporta sem Robinho. Robinho está numa grande fase, vamos ver, porque o Robinho... Não sei o que. Aí o Santos foi lá e ganhou sem Robinho, com o Ricardo, como o Gilberto falou, fazendo os gols, mas não foram gols de pura sorte. Fez, inclusive, o que ele fez quando ele recebeu lá na frente, lembrando um pouco o que o Robinho fez contra a Brugate Esportes, ele acabou fazendo o gol. Então, realmente agradou, gostei. Eu acho que é um time, de acordo com o nome do presidente, que está aparecendo modestamente para muita gente, mas que está caminhando com as suas próprias pernas e chegando lá. Essa enfiada de bola aí do Lucas Lima, meu amigo, ele tem uma... Olha, o Lucas Lima, por isso que eu falei em termos de seleção brasileira, porque ele é jovem ainda, ele tem muita qualidade, e ele está crescendo porque ele está se soltando. Né? O ano passado você sentiu ele um pouco mais preso e hoje ele está muito solto no time do Santos. Ele está produzindo muito mais do que ele produziu ano passado. A bola está passando muitas vezes no pé dele. Quando a gente fala que, vamos supor, você tem que dar chance ao Marcelo ficar, não porque é meu amigo, mas eu estou vendo a competência e o treino do dia a dia, é quando você dá. Por que o Santos jogou mais solto? Porque o Anderson... Não estou falando em questão do grupo. Eu estou falando é que quando você dá direito, e o Nenê está aqui, quando você dá direito ao jogador errar, né? Você tem esse direito de errar, você tentar, você joga um pouco mais solto. Você vê que essa entrada que o do primeiro gol aí, do Ricardo, o primeiro gol do Ricardo, ele entrou em diagonal e recebeu, ele já girou e bateu. Outro tempo, ele levava um pouco mais para o fundo para servir o outro que vem de trás. Então, quando você tem uma confiança maior, você chega batendo no gol, e o Santos ontem jogou um futebol que não deu chance para o Botafogo. Mas agora, isso aí, eu não sei se Anderson, foi... hein? Não, ainda tem. Não estou falando que não tem. Só que você joga um pouco mais livre porque você tem o direito de errar. Talvez você tenha mais um papo diretamente com aquele que era um auxiliar, porque quando você tem um treinador e você tem um auxiliar, você conversa muito mais com o auxiliar, às vezes dos problemas internos que você está tendo, e acaba dando nisso. Agora, isso aí não sei se foi um passe ou um chute, né? Mas que o Ricardo teve a tranquilidade só de pôr para dentro. Nenê Bellarmino, nas vitórias a gente aplaude, mas às vezes as vitórias... elas encobertam alguns erros, né? Alguns defeitos que precisam ser corrigidos. Para esse Santos, que caminha muito bem no Paulistão, brigar pelo título e chegar ao título, né? O que ele precisa ainda ajustar? O que tem que ser corrigido para esse time ficar realmente apto para chegar e falar, venha quem vier. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, nós vamos para cima e vamos buscar esse título de campeão. O que falta ajustar? Edson, como o Santos está jogando, como a gente tem analisado, o Campeonato Paulista esse ano, eu acho que os times pequenos estão sendo pequenos mesmo. Não tem um time pequeno que vai dizer esse time está sobressaindo, nada. É Ponte Preta e vai tirando aí um ou outro que pode dar um trabalho aos times grandes. Agora, os times grandes estão se impondo de uma forma
que teria que ser sempre. O Campeonato Paulista é preparado para os 4 grandes primeiro, para depois jogar contra os outros 4 que podem entrar. Agora, eu acho que o Santos, arrumadinho, o Santos ainda tem o David Braz, tem o Gustavo e o Werley, está bem servido ali, cara. Ainda tem o Jubal. Então, eu acho que o Santos, com o Valência entrando em forma. O Lucas Otávio ontem entrou bem outra vez. É um garoto que tem um bom futuro, é um garoto que sabe jogar o futebol. Com o Ricardo Oliveira e o Robinho, o Gabriel ontem jogou para o time, jogou mais pensando no Santos, não nele. O goleiro foi um acerto trazê-lo. O goleiro está demonstrando por que veio, é um bom goleiro. Então o Santos está com uma equipe bastante equilibrada. Eu acho que o Santos faz frente para qualquer equipe. Isso nós vamos testar agora, nós vamos saber na quarta-feira. Lembrando que tem 2 laterais esquerdos que estão machucados. Estão machucados. E o Caju. Então eu acho que o Santos está preparado. Eu acho que o Santos vai fazer uma boa partida contra o Palmeiras, que é um teste definitivo para ver se o Santos tem condições de chegar ao título. Guido Bartolomazzo, que falta ajustar na sua opinião? Não, não é o problema de ajustar, porque não dá para você falar o que precisa ajustar do momento em que o Santos não pegou nenhuma equipe forte. Pegou São Paulo. Não, o São Paulo veio aqui na Vila Belmiro, estava meio, entendeu, um jogo amarrado, e você viu um São Paulo diferente, o São Paulo que também não tá se ajustado, está se ajustando ainda. O Santos conseguiu neutralizar e o São Paulo também não teve volume de jogo. Como não está tendo, né? Mas eu acho que quarta-feira é um bom teste. Eu acho que daqui para frente você vai começar a ter um pouco mais de dificuldade. Esse jogo com o Palmeiras, eu acredito até que o Santos vai poder mostrar algo mais. E o Palmeiras vai exigir isso aí do Santos. Porque o Palmeiras é um time que está preocupado com o Campeonato Paulista. O Palmeiras vem para cá para ganhar do Santos. O Palmeiras não vem aqui para segurar o resultado, o Palmeiras vem para ganhar. Até porque os jogadores que hoje estão no Palmeiras estão buscando, né, um espaço melhor no futebol. São jogadores que não deram certo em outros clubes, agora se ajustaram no Palmeiras, o Palmeiras está embaladinho, está todo mundo empolgado, então vem para a Vila Belmiro para não querer perder. Então pode ser um bom teste. E a partir daí, a gente vai primeiro saber como é que é esse Santos bem marcado. Será que se você pegar uma equipe como o Corinthians, por exemplo, que marca com uma loucura, que está todo mundo apavorado de ver do jeito que o Corinthians está marcando, será que o Santos vai conseguir sair dessa marcação? Será que o Santos vai ter futebol para sair com o Robinho bem marcado, com o Lucas Lima bem marcado? Quem é que vai fazer a diferença nesse time? Então, daqui para frente é que a gente vai começar a analisar esse Santos de uma maneira mais concreta. Aníbal, o que falta ajustar no Santos, na sua opinião? Faltava ajustar o campeonato, o regulamento do campeonato, porque eu acho que um sinal, se não vermelho, pelo menos bem amarelo para o Santos, é a final, que são 2 jogos. Porque no mata-mata você dá sorte, você dá azar, você tem um lance de sorte, você joga com alguns minutos melhor, ganha o jogo. Agora, quando vai para a final, que lamentavelmente, por esse regulamento, são 2 jogos, você pode que no primeiro jogo já dar uma situação complicada, vamos supor, uma final Santos-Corinthians, por exemplo. Se o Santos ganhar no primeiro, no segundo ele vai assustado, querendo segurar, ou vice-versa. O resto nós temos que aguardar. Eu discordo um pouco do Guido, que o Palmeiras está assim. O Palmeiras também está com o timeco também até agora. É um time que está se arrumando em pleno campeonato, né? Contratou, fez 19 contratações, mas também não demonstrou ainda. Ele pegou o Corinthians também e acabou se ferrando lá dentro do Corinthians. Então, agora, é um teste para o Santos, mas é um teste para o Palmeiras também. Eu acho que o Santos está caminhando bem, eu acho, né? Tem esse problema aí do treinador, tem que ser resolvido o quanto antes, mas eu acho que o Santos está caminhando bem. Você também dá a opinião de manter o Marcelo Fernandes no time? Quando vocês falaram, eu ia falar, teve uma pesquisa recente de treinadores novos e de treinadores antigos, né, mas com mais idade. E o que eu achei fabuloso foi o treinador, eu não lembro o nome dele agora, do Ituano. E quando foram fazer a pergunta para ele, um técnico com mais experiência ou um técnico novo, a resposta dele foi uma só: não interessa a idade, o que interessa é dentro do campo, né? Se dentro do campo resolver, ótimo. Nós estamos falando do Marcelo após uma vitória, após um jogo. Se estou falando de nós, como o torcedor pensa, se perder para o Palmeiras, acabou o Marcelo. Tem que contratar um mais experiente. Eu acho que ele não teve
internamente, ele está tendo uma participação boa com outros treinadores, com os jogadores, é da casa e tal. Mas eu não sei, depois, com uma derrota ou com uma mudança, porque ele manteve praticamente tudo que está aí, mexeu apenas na base da conversa. Porque se ele pegou na quarta-feira e já armou o time para jogar no domingo com esse sucesso todo, então tem que ser seleção brasileira logo, logo. Porque é um treinador que, em 24 horas, ele muda toda a estrutura. Eu acho que é muito perigoso se queimar o Marcelo. Que ele mesmo diz, ele quer ser treinador. Agora, eu acho meio temeroso falarmos isso após uma vitória. Agora, se tivesse 15, 20 dias pela frente, aí tudo bem, aí tem o dedo dele. Eu acho que não tem o dedo dele nessa vitória contra o Botafogo. Bom, a gente vai retomar esse assunto daqui a pouquinho. Eu só gostaria que o Gustavo Franco me passasse a parcial de momento, Copa Davis, Brasil e Argentina. Gustavo. O Edson, o argentino Del Bonis ganhou o terceiro set, então a partida está 2 sets para o argentino Del Bonis e 1 set para o brasileiro Bellucci. Ô Bellucci, reaja. Olha, o presidente Modesto Roma, antes do jogo, falou sobre treinador. Vamos ver o que falou o presidente Modesto Roma Júnior. Vamos lá. Está no pé da vontade. Nós ainda não conversamos com eles, eles estão na Espanha, devem chegar essa semana. Podemos conversar com os dois e vamos ver a semana que vem se temos alguma novidade, esperamos que sim. Mas se eles estão juntos, tem ordem de preferência? Não, não tem ordem de preferência. Como em qualquer empresa, quando a gente contrata um executivo, e o treinador é um executivo de futebol, a gente entrevista as pessoas. E nós vamos entrevistar os dois. São 2 grandes profissionais, 2 pessoas sérias, responsáveis, 2 pessoas que já trabalharam no Santos, que fizeram bons trabalhos no Santos Futebol Clube e que podem voltar a trabalhar no Santos. Se não for nenhum dos 2, aí teremos outro. Vamos ver, estamos pesquisando, procurando o melhor para o Santos Futebol Clube. Para a gente concluir, qual o perfil do treinador que o Santos busca? Olha, tem um perfil narigudo, outro que não é tão narigudo. Não, mas o perfil profissional. O perfil profissional deles é que tenha o DNA do Santos, tenha a alma do Santos, tenha um futebol ofensivo. Nós temos tudo isso como fundamental para o treinador. O projeto do Santos é mais importante que o projeto do treinador. Se na conversa aquele que se enquadrar melhor nesse projeto do Santos é o que vai ser o treinador do Santos. Muito bem, tá aí o que falou o presidente Modesto Roma Júnior. Por favor, rapidinho, Aníbal. Não, é rápido, só para dizer o seguinte, o Santos não pode abrir mão do preparador físico. O Carlitos, venha quem vier, o Santos tem que forçar a continuidade do Carlitos. Mas essa comissão é permanente. É isso que eu queria falar. É permanente essa comissão. O Marcelo Fernandes e o Sérgio Chulapa e o Carlito Macedo, o Arzu também faz parte da comissão permanente. Seja um treinador A, B ou C, essa comissão é permanente. Uma pausa, a gente volta já já. Segura aí. Estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. E uma dica, para você que está com problema no ar-condicionado do seu automóvel. Olha, na hora de levar o seu carro para arrumar o ar-condicionado, leve na Friocar. A Friocar é uma empresa especializada em ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. A Friocar, há 11 anos no mercado, hein? Oferece um serviço de altíssima qualidade. É referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo ou direção hidráulica. A Friocar tem 2 lojas, uma em São Vicente, ali pertinho da Igreja Matriz, ali na rua Marquês de São Vicente, 213. E a outra na Praia Grande, ali na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Meus amigos, vamos falar um pouquinho do clássico de ontem no Morumbi. São Paulo, hein? Não ganha há 8 anos já, é isso? 8 anos que não ganha no Morumbi do Corinthians. Desde ontem, 2007. É, né? Desde 2007. E ontem, de novo, acabou o Corinthians ganhando a partida por 1-0. Aníbal Gomes, fale do clássico aí, a vitória corintiana. Primeiro que eu não gostei do clássico. Acho que foi um clássico muito morno,
muito chato, né? O Corinthians realmente conseguiu. Os dois jogadores estão aqui, o Nenê e o Gilberto, podem falar melhor do que eu, mas eu acho que erro de posicionamento aí, que é inconcebível, né? Que o Guerreiro lance, o Danilo está sozinho lá, né? Que é uma jogada que o Corinthians faz muito, o Danilo foi feliz, ele acertou logo, surpreendeu, inclusive. Então, acho que poderia ter dado empate, poderia. Então, foi um jogo xoxo. Eu acho que a preocupação dos dois é se encontrar na Libertadores. Fora disso, Paulista, os dois estão classificados, Corinthians já está classificado na Libertadores, tenho certeza absoluta, basta ganhar 2 jogos do Danúbio, já está. Então, eu acho que... Agora, o São Paulo foi melhor do que no último jogo contra o Corinthians. Só o argentino, para mim, que se destacou realmente, foi bem. Ô Gilberto Costa, o Muricy Ramalho já estaria na corda bamba? Não, e parece que ele já jogou a toalha, né? É difícil você falar. Um treinador que está no começo do Campeonato Paulista e vai vir num brasileiro, ele já fala que vai ter que parar 6 meses, 3 meses, porque ele já está cansado. Outra coisa, igual... 3 lances errados. Um lateral rápido, que a bola chegou na mão do lado do Fagner e ele deu para o Guerreiro. O São Paulo ficou olhando, como o Nenê falou da Portuguesa, que não pode ter essa bobeira, né, no lançamento lá atrás, foi o lateral. O São Paulo ficou olhando para o tempo lateral. O zagueiro veio de diminuir, não diminuiu. E o Rogério Ceni, que veio de espalmar a bola para a lateral, ele tentou dar um tapa de baixo para cima, a bola passou no antebraço dele. Nenê Belarmino, foi pênalti do Gil, na sua opinião? Polêmico o lance, hein? Bom, o lance foi polêmico, mas a bola ia na direção do gol, né? E ele já tinha o amarelo, o juiz deu o outro amarelo para ele. Agora, quem confirmou o pênalti foi o Bandeira, né? Foi o auxiliar. E o Gil, como foi o segundo amarelo, e aconteceu dele ser expulso. Agora, o que a gente fala, o zagueiro ficou olhando no gol, o Edson Silva, em vez de ele apertar, que está dentro da área, o Guerreiro, deixou o Guerreiro virar, ficar de frente para a jogada e jogar a bola no Danilo. Vinha o Michel Bastos, não cabeceou, não conseguiu cabecear, e o Danilo foi muito feliz de pegar com a perna direita, ele pegou. E o Rogério Ceni, para mim, também falhou no gol, apesar de que foi na entrada da área. Pô. Sua opinião sobre o jogo? Bom, primeiro que eu acho que não foi nem falta, a falta do Gil. O Gil estava com o braço colado no corpo, quando o cidadão chutou, ele virou o corpo para defender o rosto. A bola... Se ele tivesse esticado o braço e a bola batesse no braço dele, aí você fala, interceptou a trajetória da bola. Quando a bola foi chutada, o Gil virou o corpo com o braço colado no corpo. A bola bateu no peito dele, quer dizer, o braço está no peito, é pênalti. Olha só, vamos ver esse lance? Que é umas coisas que a arbitragem às vezes marca, sabe, porque não tem noção do lance. Foi o Bandeira. Não. Não foi falta. Na minha opinião, não foi falta. Sabe por quê? Não foi falta. Não. Agora eu vou falar. Eu sou da opinião do foi Guilherme. Não foi falta. Não foi falta. Ele vira com o braço colado no corpo. E tu sabe que o árbitro... Quem deu foi o árbitro. Então, deu rapidinho. a falta e o Bandeira confirmou. O Bandeira só confirmou que estava dentro da área. Dentro da área. Agora, o Bandeira tem que falar se está dentro da área ou não. Agora, que nem o Guido falou, ele se protege. Agora, quer ver? Ele se protege, olha lá. Agora, outra coisa, quando dá a falta, quando tem a falta, o Guido tem razão, quando dá a falta, o árbitro vai lá e põe a marca, o que ele faz para os caras que estão na barreira? Que ele pode se proteger. Assim, certo. Até os árbitros fazem assim para o jogador, aqui, não é? Então, se ele faz esse movimento, é o movimento que ele fez. Agora, o Bandeira está corretíssimo. O juiz perguntou, o árbitro perguntou para ele. Foi dentro ou fora? Ele falou, foi dentro. Foi pênalti. Agora, quem deu, foi pênalti. Veja bem, Porque o juiz deu. Veja bem, o árbitro se deu. o juiz deu a falta, foi pênalti. Foi pênalti. Eu não estou falando se foi pênalti, eu estou falando que não foi falta. Não foi falta. Porque senão hoje... A gente está citando interpretação está dando problema há esses muito exemplos tempo, né? que podem acontecer com o Santos, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians, com qualquer time. A falta de interpretação é que está dificultando. Você interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. O jogador está se defendendo, ele não está abrindo o leque, abrindo o braço para aumentar o seu poder de marcação. Muito pelo contrário, ele colocou a mão no peito.
A bola bateu no peito dele, o braço dele estava no peito. Mas essa polêmica já vem há um ano, né? Eu sei, mas então eu acho que esse árbitro quis compensar e ficar com medo. O arbitragem já teve aquele problema. Já teve aquele problema do Corinthians lá, quando o Corinthians fez o segundo gol e foi falta do Sheik. E aí todo mundo fala, o Corinthians ganhou roubado com esse não sei o que lá e tal. Agora o árbitro falou, eu não vou marcar um negócio desse, pelo amor de Deus, eu vou me ferrar aqui. Mas peraí. No jogo do Sheik da falta não foi esse juiz. Foi o Mineiro, o Ricardo. Falando pressão, a semana inteira falando. Não, olha, o que eu acho é o seguinte, o Corinthians está se baseando muito, porque a federação mandou um juiz há 10 dias atrás falar com o elenco do Corinthians, mostrar, olha, assim, porque você vê quando o juiz apita ou falta, eles vão lá e avisam, eles fazem sinal. Então, a impressão que dá, até aqui pode, daqui para cá já não pode, né? Só que tem uma coisa. Na cara dele. Só que tem uma coisa. Olha lá, olha o lance. Mas o juiz que foi lá fazer a preleção não foi esse. Aí veio aquele problema da interpretação, né? Esse aí já viu diferente. É isso aí. Durante o jogo teve aqui na lateral, a favor do São Paulo, uma falta que gerou uma polêmica. E o árbitro deu a falta. Levantou a bola na área, o zagueiro do São Paulo, o criolão, como é o nome dele? O Edson. Quando a bola chegou na cabeça dele, ele deu uma falta do Edson, que o Edson tinha empurrado. Só para parar a jogada, só para compensar. Agora, de um modo geral, o que a gente tem que analisar é o seguinte. O Corinthians é uma equipe hoje a ser batida em termos de uma estratégia que o Tite montou para esse time, que está dificultando todos os adversários em termos de ataque. Né? Essa forte marcação que o Corinthians está tendo nessas duas linhas de quadro, com o posicionamento do Ralf na frente da zaga, né? Com apenas o Guerreiro no comando de ataque e as duas linhas que faz o meio. Eu acho que se o Gil não tivesse sido expulso ontem, o Corinthians ganharia com mais gols essa partida. Porque o São Paulo, do jeito que saiu para cima, com o Sheik na velocidade, e ele ia mudar o time, ia colocar mais força no ataque, o São Paulo era capaz de tomar mais gols ainda, porque abriu um buraco para o contra-ataque do Corinthians. Bom, a verdade é que o clima lá no São Paulo não é nada bom, e muita gente criticando agora o trabalho do Muricy Ramalho. Gente, só para fechar essa polêmica do Gil, é uma coisa que é instintiva. Se você estiver brincando com alguém com uma laranja, você falar, você é goleiro, e você pegar a laranja e jogar em um dos cantos da pessoa, a pessoa vai abrir o braço para interceptar a passagem da laranja. Se você pegar a laranja e jogar assintosamente em direção do rosto, é instintivo do ser humano. A proteção é nata. Ele faz assim, ele protege o rosto. A batida de um carro, quando é inevitável, a primeira coisa que a pessoa faz é botar assim a mão no rosto. É uma proteção. Eu acho que o Gil ali foi um ato instintivo. Ele se protegeu e não tentou neutralizar a passagem da bola. Eu volto já já. Um abraço a todos lá na Elétrica São Judas, hein? Senhor Raimundo Conrado, Renato Alemão, Diego, Vitor, o Alan, o Ronaldo, Alexandre, o cunhado Delcio, todo mundo acompanhando o nosso Baixada Esporte. Meu caro Gustavo, como é que anda a Copa Davis Brasil e Argentina? O Edson está no quarto set a partida, o set está em 3-2 para o Belucci, então ele está mais próximo de empatar a partida do que perder o quarto set. Aí, né? Situação meio complicada. Bom, tem os gols do Palmeiras e Bragantino, aliás, gols não, o gol, né? Vitória do Palmeiras são diante do Bragantino. Aníbal Gomes, enquanto você vê o gol do Palmeiras, eu gostaria do seu destaque final aqui no programa, Aníbal. Eu vou pedir fazer um pedido bem longe, eu sei que não vai chegar lá. Que a FIFA acabe com essa palhaçada aí de interpretação. Põe logo no regulamento. Se o jogador se defendeu com o braço para a bola não bater no rosto, não é falta, não é pênalti, não é nada. Resolve o problema. Porque o Gaciba está falando que não, porque a bola tinha em direção certa e cortou a trajetória. Quer dizer, cada um interpreta de um jeito e, lamentavelmente, em prejuízo do futebol. Um abraço, Aníbal. Até a próxima. Um abraço. Meu caro Gilberto Costa, é bonito o gol do Palmeiras, hein? Centroavante aí, um cara que fazedor de gols. Giba, o seu destaque final. O meu destaque final é a vitória do Santos, né? Vitória do Palmeiras, e os dois times ganharam. E outra coisa, pensamento do dia, em briga de saci, qualquer chute vira voadora. Uma segunda-feira. Nenê Belarmino, meu amigo Nenê, o seu destaque final, por favor. O destaque final é o saci do Gilberto, né? E eu espero que a gente lote a Vila Belmiro quarta-feira para mais uma vitória do Santos. Legal, obrigado, Nenê. Obrigado, um abraço. Meu caro Guido Bortolomaz, o seu destaque final, Guido. Um abraço para o trabalho que começa hoje à tarde, já com a recuperação dos jogadores.
para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Ingressos já à venda. E tomara que tenhamos aí casa cheia e um belo espetáculo entre Palmeiras e Santos. Um abraço e até amanhã. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima tarde. Gustavo Franco, um abraço e até a próxima, Gustavo. Um abraço, gente, amigo. até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.